Olá, bom dia. Hoje eu queria propor uma discussão em torno de um tema que faz parte do dia a dia de qualquer empresa, que é a sua gestão do seu caixa. Sempre lembrando que quando se fala de caixa, se fala da administração de resultados passados. Se fala da coleta e do entendimento de efeitos que estão acontecendo hoje, presentemente, mas que sua origem se deu em algum momento, vários outros momentos do passado. O que eu vou propor uma conversa, muitas coisas são básicas, vocês conhecem, vivem com isso, mas talvez a forma de enxergar possa ajudar a dar uma visão interessante e uma outra visão analítica interessante que possa ser útil para o negócio de vocês. Vou conceituar primeiro o que é ciclo operacional. A operação da nossa empresa, esse ciclo envolve desde o momento em que eu compro uma matéria-prima, transformo, vendo e recebo. É isso que na verdade que eu faço. O meu ciclo total é desde a aquisição da matéria-prima, sua conversão, sua transformação e o recebimento do resultado desse esforço de venda, de investimentos que eu fiz. Tá? Então, no momento da entrada física de material no nosso estoque, até o momento que o recebimento se deu pela renda que pelo valor que esse produto causou, você tem então fechado todo o ciclo operacional de uma empresa, tá certo? Ocorre que dentro desse ciclo operacional existem um grande número de eventos que nós vamos listar quais são esses eventos, de intervalos intermediários e a sua forma de ver e de gerir, tá certo? Vamos lá, entre a compra e a venda, eu tenho algo que é chamado de prazo médio de renovação de estoques. O que é isso? Aqui eu tenho um evento que é a mercadoria chega, eu adquiro, a mercadoria chega, ele vai passar um período lá, eu estou preparando, estou processando, e aí eu vou tirar essa mercadoria de lá de dentro. Essa renovação de estoques implica em um investimento bastante alto, em prazos que nós vamos ver mais para frente, são bastante, muitas vezes, não administrados como deveriam ser. Isso é fundamental, tá certo? No segundo momento, entre a compra e a venda e o recebimento, entre a venda e o recebimento, eu tenho algo que aí sim, muito fácil de avaliar, e a maioria das empresas mantém isso à risca, né? Que é o prazo médio ponderado do recebimento das vendas. São as vendas, sua participação no total e que prazo que você está concedendo para os seus clientes te pagarem. Tá? Entre a compra também e o pagamento desse material, dessa matéria-prima, você tem um outro índice que normalmente é medido por todas as empresas, que é o prazo médio de pagamento das suas compras. Isso depende, obviamente, de força de negociação, de barganha, de acordos, etc. No nosso ramo, principalmente, eu estou basicamente analisando a empresa industrial de conversão gráfica. No nosso ramo, você tem uma variedade enorme de tipo de pagamento, dependendo muito da posição na cadeia do suprimento que você está. Você pode ser, digamos assim, tendo que pagar suas mercadorias praticamente à vista. Até hoje, não mais do que 42 dias. Eu me lembro de alguns fornecedores de autoadesivo que forneciam 60, 90 dias para pagar, não sei como está hoje. Enfim, aqui então nós temos aqui o ciclo total desenhado de forma fácil de entender, que são todos os eventos mais importantes que nós temos dentro de um ciclo econômico de uma empresa. Agora, se você pegar a diferença entre o ciclo seu total de dias, tá certo? E você tirar o seu prazo médio de pagamento das compras, o que você tem é um gap para administrar, é uma necessidade de caixa para fazer frente a um período e que, em média, os seus recursos não entraram. Esse é o ponto. E a isso se dá o nome de ciclo de caixa, ou capital de giro, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Dando o exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei, nós tínhamos um total de um ciclo operacional médio medido de 76 dias.
uma renovação de estoque que se dava em 32 dias, um pagamento a fornecedores de 44, não, um recebimento das minhas vendas em 44 e um pagamento aos meus fornecedores de 23 dias. Isso implicava em eu ter um ciclo bastante 53 dias, nos equivalentes a 53 dias, e equivale mais ou menos a uma demanda de 2 meses do meu faturamento. Significa, se você fatura 3 milhões de reais por mês, você vai precisar ter 6 milhões de capital de giro. Quem é um pouco mais, digamos assim, ambientado e acostumado a ver contas do conceito do balanço patrimonial, na parte de cima do balanço, onde eu tenho os meus circulantes, eu tenho os principais itens em que eu faço a aplicação dos meus ativos circulantes contas a receber, ou seja, quanto tempo um saldo que está sempre no meu balanço, todo mês você vai lá ter um saldo para receber, eu sempre tenho que manter esse valor para poder financiar a aquisição dos meus clientes. E um valor que eu tenho permanentemente colocado em estoques, no sentido de possibilitar a minha operação. Por outro lado, eu tenho uma fonte. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, ou ele vem dos fornecedores, quando eles me dão prazo para pagar, ou as minhas outras contas a pagar, o que eu considero numa empresa comum hoje na faixa de uns 15 dias, entre pagamento de diversas contas, de energia, etc., funcionários, etc., fazem. A diferença que eu vou ter é a necessidade de capital de giro, que pode ser fornecida por bancos, por sócios ou por resultados acumulados na empresa que acabam permanecendo em saldo de caixa e que é um item do ativo circulante também, diminuindo então a minha necessidade de capital de giro. Okay? Passando para um outro slide aqui. Então, eu vou dar 2 exemplos agora para destacar algo que eu acho, digamos, mais importante dessa nossa conversa. Isso aqui é uma empresa, que eu vou chamar aqui de empresa A, em que eu tenho efetivamente verificado, isso é fato, tá? Prazo médio de renovação de estoque de 15 mais 22, vou explicar porque são 2 números. Um prazo médio de recebimento das minhas vendas de 42, portanto eu tenho um ciclo econômico de 60 dias, 35 dias para pagar o meu fornecedor e eu tenho 34 dias de ciclo de caixa. Ou seja, pouco mais de um mês eu tenho que manter um saldo em caixa para poder sustentar essa minha operação. Um exemplo B, que é uma empresa bastante diferente na parte inicial, na prazo médio de renovação de estoque, 4 mais 8, mais 42, total de ciclo operacional 54, prazo médio de pagamento um pouco mais estendido, 42, ciclo de caixa bem melhor, trabalhando aí com 12 dias só de demanda de caixa. Basicamente, o que difere entre os 2 ciclos é esse prazo primeiro, né, dentro do item de renovação de estoques, que é a questão do seguinte: se eu trabalho com muito estoque, tem várias empresas no nosso ramo, vocês sabem, que trabalham com estoques à vontade, mundaréu de bobinas, etc., porque não quer levar sustos, quer ter poder de barganha, bom, enfim, política é. Certamente esses números serão altos. Ele vai ter um saldo médio na conta de estoque alta e uma necessidade de capital de giro também alta. Você não tem a menor dúvida disso. Por outro lado, uma empresa que consegue trabalhar com baixos estoques, com prazo de atendimento da sua necessidade extremamente rápida, você pode trabalhar tipo um Kanban de uma empresa japonesa. Efetivamente, você vai estar trabalhando com um investimento em estoques bastante reduzido, bastante pequeno, que é o caso dessa empresa que nós estamos vendo. Por outro lado, existe um outro pulo do gato aqui, que é o tempo de processamento de um pedido. Nós trabalhamos, vocês sabem, basicamente, a maioria das nossas empresas trabalha sob encomenda. Quando não, deve manter um certo estoque bastante padronizado e muito bem quantificado de material para pronta entrega. Tudo bem, quando o produto não é customizado. A questão é que eu vi
constatei, estarrecido, que algumas empresas perdem muito tempo na gestão do seu pedido, tropeçando nos próprios pés. É incrível. É do cara que vai definir a faca, é a preparação da tinta, é a parte burocrática do sistema de imputar um pedido, é a aprovação não sei de quem, a aprovação desse, aquilo. Eu já vi casos incríveis em que a empresa passava praticamente quase 10 dias gerindo um pedido antes que ele descesse efetivamente para a produção. O que antes disso nem se comprava material. Ou seja, um prazo muito grande na burocracia interna em coisas necessárias. Nessa empresa especificamente, nós fizemos uma meta, baixamos de 12 dias para 4 dias e conseguimos chegar com maior facilidade, sem aumentar erros, sem nada. Era apenas tirar um elemento absolutamente exógeno na operação, que ia ser gastar um tempão para nada. Esse é um fato. Então, enfim, esse aqui é um conceito que eu queria passar rapidamente. Isso pode ser em várias discussões. A apuração desses prazos varia na metodologia por fonte de informação. Tem que tomar cuidado, que nesses casos você tem que ter fonte de dados muito bem apurada de cada evento, definir muito claramente qual é o evento que você vai tomar, o que é que você vai considerar o início desse processo, o encerramento desse processo, a medição das datas. Isso, obviamente, depende muito de registros e ponderações. Cada empresa tem essa tarefa de fazer isso internamente. Bem, era isso que eu queria comentar. Quem gostar e quiser discutir mais desse assunto... perdão, esqueci um detalhe importante. Em nenhuma circunstância, nenhum outro exemplo é tão importante o conceito de que tempo é dinheiro. Pode ser a menor dúvida. Qualquer dia, 4, 5, 6, os juros que existem, etc. Se você reduz o seu ciclo de caixa em 6 dias, em média de um consumo de 3 milhões de capital de dias, você tem ideia de quanto representa isso ao final de um ano. Então, qualquer analista médio, com uma boa metodologia, pode te fazer salvar algo com uns bons de dinheiro no final de cada ano, versus o que ele vai te custar, tá bom? Se alguém gostou do assunto, quiser se ampliar, estou aqui. Minha empresa é plana, é só ligar. Agradeço a atenção até o momento. Até a próxima. Obrigado.